orações. Então, glória a Deus por isso. Eu poderia falar sobre inúmeras coisas hoje, né? Mas essa semana, naquele meu momento a sós com Deus, né? A sós não, né? Eu, Sofia e o Senhor. Eu perguntando ao Senhor sobre o que Ele desejaria que eu falasse. O Senhor me deu essa mensagem de hoje, né? E o título dessa mensagem, somos o corpo de Cristo, né? Talvez pareça tão óbvio isso, né? Mas quando a gente vê a realidade em que nós estamos vivendo, cada vez mais o número de desigrejados cresce, cada vez mais irmãos nossos têm perecido porque têm se sentido sozinhos, porque tem tido pensamentos depressivos, crise de ansiedade, suicídio. Também tem aqueles que têm apostatado da fé, né? Então, eu creio que o Senhor tem o seu motivo, né? E eis-me aqui, né? Para compartilhar com vocês essa mensagem. Somos o corpo de Cristo. Vai aparecer aí na tela para vocês. Peraí que o celular resolveu ficar lento agora. Mas antes de iniciar, eu quero orar junto com vocês. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente. Te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas. Passa diante dos nossos olhos. Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, que não desiste de nós, que está do lado, nos auxiliando, nos direcionando. Então eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Pai. Pai amado, Pai querido, também desde já, Senhor, quero te entregar esta ministração nas Tuas mãos, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta manhã a tudo aquilo que o Senhor projetou para nos instruir nesta manhã. Nos ajuda, Pai, a reter, Pai. Nos ajuda, Pai, a estarmos com nossos ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira toda a distração, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que vem para impedir, Pai, que a Tua palavra, Pai, seja implantada dentro de nós. Pai amado, Pai querido, eu clamo a Ti nesta manhã, Senhor, para que a Tua palavra, como diz Auri, seja como um leão, Pai. Basta soltá-la e ela fará o trabalho dela. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra nesta manhã possa fazer o trabalho dela, Senhor. Possa fazer aquilo que lhe apraz. Desde já eu te agradeço e me coloco inteiramente nas Tuas mãos, inteiramente à disposição do Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Somos o corpo de Cristo. Eu estava ali no meu quarto e enquanto eu pedi ao Senhor uma mensagem, né, para o dia de hoje, eu estava ali amamentando Sofia e balançando o meu pé, enquanto eu estava ali olhando para o meu pé, o Senhor me fez ver a importância do corpo, né?
Então é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E o texto base é 1 Coríntios 12, 4. Estou na NVT, tá bom, meus irmãos? 1 Coríntios 12, 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. O Deus trabalha de maneira diferentes, o Deus trabalha de maneira diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá ele dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, 9. A um, o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. 1 Coríntios 12, 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas alguns de nós são judeus, 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O próximo texto. O próximo texto, em Romanos 12, 4, vai resumir isso que está em 1 Coríntios 12, sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Vocês estão me ouvindo?
Estamos, Gal. Estamos ouvindo, sim. Perdão, meus irmãos, é 1 Coríntios 12, 21, a sequência ainda. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Amém. Então, o que me chamou a atenção aqui é porque juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Cada um de nós que aqui está é uma parte do corpo de Cristo. Mas cada um de nós aqui sozinho não é o corpo de Cristo. Para sermos o corpo de Cristo, precisamos estar ligados um ao outro. Então, precisamos estar juntos. E ali, enquanto o Senhor me trazia essa mensagem e me trouxe esse texto, eu fiquei imaginando, me lembrei do meu pai, quando ele fez a amputação, e ele teve que retirar a perna. E aquela perna dele foi retirada dele, mas ninguém sabe o destino que ela levou. Ela foi o quê? Descartada. E quando um membro ele é retirado do corpo, o tempo de vida dele é curto. Tanto é que quando há uma amputação ou quando sofre um acidente, que uma parte do corpo é arrancada, logo tem que levar para o hospital para poder reconectá-la rapidamente ao corpo para que ela tenha vida. Então, um membro desconectado do corpo, o tempo de vida dele é muito curto, né? Ele perece facilmente. E eu acho interessante quando diz aqui, juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Então nós somos uma parte desse corpo. Eu faço parte do corpo, você faz parte do corpo. Mas juntos nós somos o corpo de Cristo. Outra coisa, um membro quando ele é desconectado do corpo, ele não pode exercer a sua função. Porque ele só tem função se ele estiver ligado ao corpo. Então você vai ver que um membro fora do corpo, se ele não for conectado rapidamente ao corpo, ele é perecível, ele morre, ele não tem serventia. E aí o texto de Romanos 12, (12:4). Pertencemos uns aos outros. Romanos 12:4. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos
Jesus pertencemos uns aos outros, nós temos uma responsabilidade enquanto membros do corpo. Nós temos uma função específica, mas nós pertencemos um ao outro. Nós temos uma responsabilidade um com o outro. Então, essa ideia de que eu posso viver a minha vida cristã sozinho, que eu posso viver a minha vida cristã de forma individualista, é uma ideia equivocada. Porque juntos somos o corpo de Cristo. E juntos e todos nós pertencemos uns aos outros. Então, eu pertenço a você, você pertence a mim. Então, essa ligação entre nós nos faz ser o corpo de Cristo. E essa ligação entre nós faz com que o corpo de Cristo funcione. Então, o membro que está desconectado, ele não pode funcionar. Ele não pode cumprir o seu propósito. A gente não está aqui por acaso. O Senhor nos chamou cada um de nós com um propósito. Mas desconectado do corpo, eu não tenho como cumprir esse propósito. É fundamental para o cumprimento do propósito para o qual eu estou aqui, eu estar conectado com o corpo. Então é necessário, é fundamental. E não por acaso, eu tive um pesadelo essa semana. E nesse pesadelo, estávamos todos reunidos em um acampamento. E nesse acampamento, o inimigo estava nesse acampamento. Ele estava ao derredor. Ele estava ao derredor. E a gente estava ali unido, mas de repente alguém sentou um pouco afastado. Por mais que ela gritasse, ninguém ouvia. E ela foi tragada pelo inimigo. Então, assim, quando nós nos desconectamos do corpo, quando nós estamos afastados do corpo, além de sermos uma presa fácil para o inimigo, os nossos gritos ninguém pode escutar. E assim, isso foi o Senhor que me revelou, né? Porque foi um pesadelo tão estranho que por mais que eu acordasse, quando eu dormia, eu continuava sonhando com ele. E outra situação foi que estávamos todos dentro da mesma casa, já sabíamos dessa ameaça do inimigo, estávamos todos dentro da mesma casa, sabíamos dessa ameaça do inimigo, mas de repente, ele de uma forma engenhosa, ele tirou todo mundo de dentro da casa e só deixou 2 pessoas dentro da casa. Ou seja, essas 2 pessoas seriam as pessoas que seriam tragadas por ele. Então, ele, com engano, se disfarçou e falou que todas as pessoas precisavam desocupar a casa. Só que da forma que ele fez, foi muito rápido. Então, ele desconectou aquelas 2 pessoas do corpo para que aquelas 2 pessoas fossem as próximas vítimas dele. E aí eu fiquei, assim, pensativa com relação a isso, né? E justamente foi quando o Senhor me deu a mensagem, antes do pesadelo, o Senhor já tinha me dado a mensagem, que ele queria que falasse sobre isso, e ele só reafirmou, né, através deste pesadelo, o que acontece quando nós estamos desconectados. A nossa busca pessoal, ela é inquestionável. Até porque, para eu exercer a minha função no corpo, para eu poder beneficiar o corpo, eu preciso ser um membro saudável. E para eu ser um membro saudável, eu necessito da minha busca pessoal, do meu relacionamento pessoal com o Senhor. Então, ser um membro saudável depende da nossa busca pessoal com o Senhor.
Então, porque é nesses momentos que o Senhor vai nos limpando, é nesses momentos que o Senhor vai retirando o que não é do seu agrado, é nesse momento que o Senhor vai fazendo a gente enxergar as nossas mazelas, é nesse momento que o Senhor vai tratando o nosso caráter. Então, se eu sou um membro saudável, eu vou executar com êxito a minha função. E assim eu vou beneficiar a todos. Mas se eu sou um membro doente, eu vou prejudicar o corpo. Eu lembro também nesse processo de amputação do meu pai, que ele não perdeu logo a perna. Ele primeiro tirou metade de um dedo, só que aí foi gangrenando, ou seja, foi contaminando. Então, aquele membro doente não poderia continuar, ele tinha que ser amputado, porque senão todo o corpo seria contaminado. Então, ali, naquele momento, foi preciso retirar a perna, para que todo o corpo não perecesse, porque aquele membro estava contaminado. Então, assim, por isso nós precisamos ser membros saudáveis. Por isso a gente precisa ter essa busca, ser discípulos, buscar ser seguidores de Cristo, para que a gente não seja um membro doente e contamine todo o corpo. Mas eu quero trazer hoje a nossa responsabilidade coletiva. Temos uma responsabilidade coletiva. Eu busco o Senhor, eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo. Eu tenho os meus momentos com Deus. Mas o Senhor nos chamou para fazer parte de um corpo. Eu tenho uma função específica neste corpo. O corpo depende de mim. Eu sou necessário para o corpo. Então, para o cumprimento da vontade de Deus, na sua totalidade, para a igreja, porque somos o corpo de Cristo e somos a igreja do Senhor, eu preciso estar ligado ao corpo e eu preciso estar saudável e funcional. Então, a importância, mas também uma importância. Eu creio, porque é minha oração, muitas vezes, então eu creio que seja a oração de muitos dos irmãos. Jesus, eu quero ser mais semelhante a Ti. Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Jesus, eu quero crescer em graça, eu quero crescer em conhecimento, eu quero me aprofundar mais em Ti. E aí vem o outro texto que eu vou compartilhar com vocês. Sem a unidade, não há como alcançar a maturidade. Para sermos membros saudáveis e funcionais, precisamos ser membros que atingem a maturidade, a totalidade da sua funcionalidade. A totalidade do que Cristo deseja para que a gente seja. Então, aí vem Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós. Olha que interessante, a cada um de nós. Fazemos parte do nós. Somos um, mas fazemos parte do todo. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isto significa que Cristo também desceu ao mundo inferior.
Efésios 4:10. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele desceu, ele foi às regiões mais inferiores, ele se humilhou. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra, sua função e edificar o corpo de Cristo. Então, estes foram colocados para nos preparar para que a gente possa realizar a nossa função na totalidade dela e assim edificaremos o corpo de Cristo. Então, a importância do pastoreio, a importância de estarmos sendo assistidos, a importância do discipulado, porque aqui essas pessoas que são citadas aqui, esses ministérios, são ministérios de discipulado, são ministérios que fazem discípulos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Com o objetivo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando a completa medida da estatura de Cristo, sem estar ligado ao corpo, sem estar exercendo a sua funcionalidade, sem estar neste pertencimento de um ao outro, pertencendo um ao outro, nessa harmonia, nessa simbiose, onde a minha função edifica você, onde a sua função me edifica, onde nós mutuamente vamos sendo esse organismo vivo e que expressa a vida. Sem isso, não há como amadurecermos. Sem isso, não há como nos aprofundarmos em Cristo. Então, por mais que a gente queira, seja um desejo nosso, se a gente não tomar a atitude que o Senhor deseja, se nós não nos sujeitarmos à vontade do Senhor, se nós não estivermos ligados ao corpo, nós não poderemos alcançar o amadurecimento. Não poderemos chegar à medida completa da estatura de Cristo. Então, sem unidade, não há como. Então, se você estiver afastado do corpo, você não vai ter como amadurecer. É por isso a necessidade da convivência, é por isso a necessidade da comunhão. A palavra vai dizer que ferro com ferro se afia. Ferro com ferro se afia. É necessário a gente estar ligados, é necessário a gente estar nesse processo, sim. Claro, eu ouvi uma vez um exemplo de que quanto mais juntos a gente anda, mais a gente tem a possibilidade de encostar o cotovelo um no outro, mais a gente tem a possibilidade de pisar no pé um do outro. Então, quanto mais nós andamos juntos, é inevitável que ocorram os atritos. Mas é necessário caminharmos juntos para o nosso crescimento, porque é nesse atrito que nós vamos crescendo, é nesse atrito que a gente vai sendo exercitado em compreensão, sendo exercitado em perdão, sendo exercitado em amor. Então, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa arrogância, porque muitas vezes achamos que é o outro que tem que mudar, mas na verdade quem precisa mudar sou eu. Então a gente tem um olhar muito para o outro, mas Deus quer um olhar para dentro. Então o corpo me ajuda a isso.
porque o outro está tendo contato com as minhas mazelas também. Então, o outro é um termômetro para mim. Entendeu? Então, o Senhor quer nos tirar deste lugar de conforto, a gente fala isso sempre, lugar de conforto, mas também deste lugar onde eu estou perecendo, porque se eu me afasto do corpo, eu estou perecendo, meu tempo de vida é útil, é curto, vai acabar. Perceba que o membro precisa ser reconectado automaticamente, porque senão ele não tem mais valor, ele não tem mais serventia, a funcionalidade dele não vai ter mais como ele exercer, porque ele morreu. Então, um membro morto não pode mais ser reconectado ao corpo. Dando continuidade aqui, no 14, né? Efésios 4, 14. Então, não seremos mais imaturos como criança. Perceba, precisamos estar ligados ao corpo para amadurecermos e desta forma não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Não seremos uma presa fácil para o inimigo, para o engano, para o mundo, para as falsas doutrinas. Estamos ligados ao corpo, estamos amadurecendo, estamos crescendo, estamos funcionais, estamos nesse lugar de pertencimento de um ao outro. E o inimigo detesta isso. Então, dando continuidade aqui, não seremos empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, glórias, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Eu quero, Senhor, ser mais semelhante a Ti. Então, eu preciso estar ligado ao corpo, porque automaticamente esta ligação com o corpo, essa funcionalidade do corpo, eu vou me tornando semelhante ao Senhor. Eu vou conhecendo a verdade que liberta, que transforma. E o Senhor vai me transformando de dentro para fora, vai me tornando a sua imagem e semelhança. Vai me tornar cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Guarde isso. Cristo é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente? A cabeça, que é Cristo. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Então, quando eu, sendo parte do corpo, exerço a minha função no corpo, eu ajudo as demais partes a crescerem, a amadurecerem, a serem parecidas com Jesus. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Outra coisa, eu estou no corpo funcionando, auxiliando, ajudando, contribuindo para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Porque assim, também tem outra coisa. Se o membro está no corpo e não está exercendo aquilo para o qual ele foi chamado, a sua funcionalidade, o corpo vai sofrer com isso, porque um membro atrofiado, ele não exercita a sua função. E se exercita, ele exercita com deficiência, logo vai comprometer o desenvolvimento e que o corpo seja saudável.
Então, nós temos uma responsabilidade, eu quero trazer isso hoje. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros. Nós temos uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade com a igreja. E antes desta responsabilidade com o todo, eu tenho o meu compromisso enquanto membro, sendo um membro saudável, inserido no corpo, exercendo a sua função na sua totalidade, e assim o corpo irá se desenvolver, então ainda contribui para o amadurecimento de outros. Então, eu amadureço e contribuo para o amadurecimento de outros. Amém. Lembra que eu falei para guardar bem que Cristo é o cabeça do corpo. E sem a conexão com o corpo, não há como estar conectado ao cabeça. Colossenses 1,15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Outra coisa importantíssima. Um membro desconectado do corpo, ele não pode estar conectado ao cabeça. Um membro, ele não pode ser conectado diretamente no cabeça. Ele primeiro precisa ser conectado no corpo. Estando conectado ao corpo, ele estará conectado à cabeça. E da mesma forma, o cabeça está acima de todas as coisas, a cabeça é quem direciona o corpo, mas eu só serei um membro direcionado pela cabeça se eu estiver ligado ao corpo. Então, se o membro está desconectado do corpo, ele não pode ser direcionado pelo cabeça. Então, nós, a igreja do Senhor, nós, o corpo de Cristo, precisamos, como membros, individualmente falando, estarmos conectados, estarmos ligados. E essa conexão vai me levar a ser direcionado pelo cabeça. Então, para eu ser direcionado, para eu ser ordenado, para eu cumprir com êxito a minha função, eu preciso receber as ordens do cabeça. Só que a gente sabe que primeiro a gente pensa para depois a gente executar. Tipo, se eu quero mexer minha mão, eu pensei, eu recebi a ordem da minha cabeça, então eu mexo a minha mão. Então, quando nós estamos conectados ao cabeça, exercer a nossa função é natural. Então, que a gente receba isso, que a gente não pode estar longe. Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque assim, eu já tenho até um louvor, que eu lembro que no início do meu relacionamento com meu esposo, a gente estava ali no tempo de acerto, ele não gostava deste louvor. E eu ouvi esse louvor.
E assim, não achava nada demais, mas assim, analisando o ponto de vista dele depois, e analisando esse contexto, realmente que é tipo assim, sou só eu e Deus, e mais ninguém. E eu lembro que ele falava sobre esse louvor comigo, e ele falava assim, eu não gosto desse louvor, porque esse louvor não traz a ideia de corpo, a ideia de igreja. Aí eu falava, não acho nada demais esse louvor, não. Eu entendo que tem a ver com a busca pessoal que a gente tem que ter. Mas aí depois, analisando realmente, quantas pessoas não estão com a mentalidade desta forma? Sou só eu e Deus e mais ninguém. Eu tenho a minha busca pessoal, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, mas está afastado do corpo, não está conectado com o corpo, ou então está se enganando porque não está exercendo a sua funcionalidade. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade, Gardênia, tenho uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Eu preciso exercer a minha função para que o corpo se desenvolva, para que o corpo esteja saudável. Eu faço parte disso. Mas eu faço parte, mas todas as instruções, todo o direcionamento vem do Senhor. Mas se eu estou conectada, eu sou um membro sujeito ao cabeça, porque é natural o pé se mexer. Quando eu penso em mexer o pé, é natural ele se mexer. Ele está tão conectado à cabeça que ele exerce naturalmente a sua função. Então é que a gente sabe que quando ocorre alguma ruptura na coluna, ruptura ali, desconectou, o corpo não funciona mais. Então, daí a importância que vai falar aqui no texto de estarmos ligados pelas nossas juntas e medulas. Então, nós fazemos parte disso, da junção, da medula, da estrutura. Nós fazemos parte disso. Eu quero dizer com tudo isso que cada um de nós somos necessários. E outra coisa, não é só o membro que sofre. O corpo que fica sem o membro sofre também. Se você for perguntar para um amputado se ele sente falta do membro amputado, eu creio que 100% vai dizer que sim. Aprendeu a viver sem ele, mas sentir falta, sente. Então, da mesma forma, o membro sente falta. O corpo sente falta de cada membro, porque cada membro faz parte do todo. Mas sabemos que estar ligados pelas juntas e medula não é algo fácil. Sabemos que esta convivência humana, ela não é fácil. Sabemos que lidar com gente não é fácil. Saber que cada um tem um universo dentro de si que é diferente do outro, não é fácil. Isso aí eu concordo plenamente, não é fácil, é muito difícil. Mas é por isso que o Senhor nos deixou uma orientação. O Senhor nos deixou claro qual é o vínculo da perfeição. O que é que vai nos manter conectados? O que é que vai nos manter unidos? O que é que vai nos manter nessa junção? O que é que vai evitar que haja essa ruptura? E aí eu vou para o próximo tópico, o vínculo da perfeição. Colossenses 3:12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se
Ou seja, vistam-se novamente de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vocês se vestiram uma vez? Se revistam novamente de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E todas as vezes que você for ler esse texto, ele vai estar mandando você se revestir, se vestir novamente de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se, vistam-se novamente do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Em outras traduções, o vínculo da perfeição, o amor. Em outras traduções, o elo da perfeição. Então, acima de tudo, se revistam do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, que vai nos conectar em perfeita harmonia, ou seja, nos tornando funcionais, ocorrendo esta harmonia entre o corpo, em cada membro, exercendo a sua função, contribuindo para o crescimento, para o amadurecimento. É necessário a gente se revestir de amor. Porque esse é o elo da perfeição, o vínculo da perfeição, o que nos une na perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Há um chamado para mim, há um chamado para você, há uma responsabilidade que é minha e que é sua, preservar a paz, manter a paz. Essa responsabilidade é minha e é sua. É nossa. Mas nós precisamos permitir que a paz de Cristo governe o nosso coração. Então, que toda resistência em nós seja quebrada. Que nós estejamos abertos ao operar do Senhor em nossas vidas. Jackson sempre usa essa palavra e essa palavra nunca mais saiu do meu coração lá naquele estudo sobre ser discípulo, que é ter um coração ensinável. Então, assim, ter um coração ensinável é permitir também que a paz reine em nossos corações. Precisamos disso como membros do mesmo corpo para que a gente possa viver em paz. Precisamos ser promotores da paz. E tenham sempre gratidão no coração. E eu cito aí logo em seguida que os textos que eu usei até agora, falando sobre corpo, esses mesmos textos, eles falam sobre o vínculo da perfeição. Então, está tratando de corpo, falando sobre corpo, e eles falam sobre o amor. Então, para ser um membro ligado ao corpo, para ser corpo de Cristo, precisamos do amor, precisamos do vínculo da perfeição. Aí eu cito 3 passagens aí que foram dos textos que eu utilizei. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Interessante que aqui em 1 Coríntios 12, 31 está falando sobre corpo. Aí lá no final do capítulo, em outras traduções, tem uma mesma que eu vi, que é no começo do capítulo 13. No começo do capítulo 13, que vai usar esta frase aqui, que eu achei muito interessante. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E logo em seguida segue o capítulo 13, explicando que o melhor dom é o amor. Então, vou te ensinar um estilo de vida que supera os demais. E a gente vai conhecer aí o capítulo que muitos titulam como o capítulo do amor, né? Que é 1 Coríntios 13. E ali a gente vai ver, né? Que o amor
deve estar acima, né, de todos os outros dons. Que o amor é o que vai permanecer no final. Romanos 12:10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Devemos nos amar. Esse amor fraternal, amor entre irmãos. É o que somos, irmãos. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Esse deve ser o nosso prazer. Enquanto partes do corpo, honrar uns aos outros. E Efésios 4:2, dentro daquilo que eu já li, esse texto está lá dentro do que eu já li, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, ser humilde, lembrando lá do que a gente leu, Jesus desceu às regiões mais baixas. Quem é aquele que desceu, senão o que subiu? Não é quem é o que subiu, senão aquele que desceu? Então, o Senhor está nos ensinando a sermos humildes. E devemos ter este coração amável, este coração ensinável, este coração quebrantado, este coração com senso de corpo, senso de igreja. Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Fundamental o amor. Para que a gente se tolere mutuamente, para que a gente honre uns aos outros, para que a gente permaneça ligado um ao outro, para que a gente continue nesse pertencimento, né? Eu pertenço a você, você pertence a mim. É necessário este amor. E para finalizar aqui, só que assim, antes de eu finalizar com esse texto aqui, vale ressaltar que o amor que é ensinado na palavra de Deus não tem nada a ver com o amor do mundo. Não tem nada a ver com este amor romântico que passa a mão por cima da cabeça, que aceita tudo. Não. O amor, ele nos leva a sermos sujeitos à vontade de Deus. O amor nos leva a sermos obedientes à vontade de Deus. O amor nos leva a dizer não para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, se eles estiverem em desacordo com a palavra de Deus. O amor faz com que a gente renuncie às nossas paixões, renuncie às nossas vontades. Então, o amor também, ele faz com que eu não seja resistente a perdoar, resistente a agir em favor do outro, resistente a colocar minhas razões de lado. Não, o amor me faz fazer a vontade de Deus, me humilhar a ela e fazer o que for possível para que o corpo de Cristo se desenvolva, para que o corpo de Cristo esteja saudável, para que o corpo de Cristo cresça, amadureça, chegue à estatura completa da medida de Cristo. E aprendemos, né, como Paulo falou, a gente não deve se cansar de falar as mesmas coisas. O amor, ele é uma decisão. Então, para me manter vinculado ao corpo, para me manter unido ao corpo, eu preciso do amor. E se o amor é uma decisão, aprendemos isso, que o amor é uma decisão, então a escolha de permanecer ligado ao corpo é minha e é sua. Mas vale ressaltar, ligado ao corpo eu tenho vida. Ligado ao corpo eu estou ligado à cabeça. Ligado ao corpo eu cumprirei o meu propósito de vida. Ao ponto que desconectado dele eu estou perecendo. E fatalmente, se eu não me reconectar a ele, eu morrerei, eu perecerei. Então, a escolha é minha, a escolha é sua.
Devemos escolher amar, porque essa é a excelência da vontade do Senhor. Porque o amor será necessário para permanecermos sendo membros do mesmo corpo. E para permanecermos fazendo a vontade do cabeça. E evangelismo eficaz. João 17, 20. Não te peço apenas por estes discípulos. Está falando ali dos 12. Dos que creram, né? Até então. Mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus está clamando por quem? Pelos discípulos. Por aqueles que já criam e por aqueles que ainda haveriam de crer. E que nós possamos entender isso hoje. Esses que ainda haveriam de crer, somos nós. Também. Ainda há muitos outros, mas nós somos esses aqui que o Senhor está falando. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, a mensagem de Deus chegou até mim, chegou até você. E nós cremos no Senhor. E se somos discípulos, Jesus está clamando ao Pai. Esta oração de Jesus foi por mim e por você. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa unidade nossa entre o corpo de Cristo, entre a igreja, nos faz ser um com o Pai, como Cristo é um com Ele. E esta nossa conexão é para que o mundo creia que tu me enviaste. É para que o mundo creia no enviado de Deus, no ungido, no Messias, no Cristo. Então, esta nossa harmonia, esta nossa ligação revela Cristo ao mundo. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um. Como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. E experimentando esta unidade perfeita, com que objetivo? Para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Então, a nossa unidade, o ser corpo, o ser igreja, revela Cristo ao mundo, revela o amor do Pai ao mundo. Então, não há melhor evangelismo do que esse. Este evangelismo, ele é eficaz. Porque a palavra não está dizendo talvez revele, talvez não. Para que todo o mundo saiba que tu me enviastes. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, que a gente possa entender que nós temos uma responsabilidade com o corpo de Cristo, uma responsabilidade com a igreja. Que nós possamos entender que nós precisamos ser instruídos por aqueles que receberam do Senhor, né? O pastoreio, ser evangelista, ser mestre, ser apóstolo, ser profeta. Que nós possamos entender que necessitamos desta conexão. E que isso vai nos tornar mais parecidos com Jesus. E sendo mais parecidos com Jesus, através dessa demonstração de unidade, onde a gente revela a relação de Cristo com o Pai, do Pai com Cristo, nós vamos revelar ao mundo o enviado de Deus, o ungido, o Messias,
o Cristo. Então, que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos perseverar a cada dia. Dificuldades terão, adversidades terão, mas a escolha é minha, a escolha é sua. Que possamos escolher hoje amar, que possamos escolher hoje o vínculo da perfeição, que possamos escolher hoje estar conectados, que possamos escolher hoje sermos direcionados pelo cabeça, que possamos escolher hoje ser esta carta aberta que o mundo lê. Porque quando ele vê a igreja do Senhor operante, isso revela Cristo ao mundo. E trazendo uma meditação minha pessoal, das minhas meditações diárias, no livro de Neemias, é porque assim, eu também quero trazer para vocês, meus irmãos, que, ok, eu não estou desconectada, eu estou conectada, eu estou funcional, eu estou fazendo tudo que agrada ao meu Senhor. Eu estou contribuindo para o crescimento do corpo, eu estou buscando ser mais parecido com Jesus, eu estou fazendo tudo isso que você está falando. Mas eu quero trazer hoje para vocês que, fazendo a vontade do Senhor, muitas vezes os opositores se levantarão contra as nossas vidas. E por isso nós precisaremos perseverar. A palavra é bem clara lá no livro de Neemias, que Neemias estava buscando o bem de Israel. Neemias estava procurando fazer aquilo que era bom para Israel. Então vamos trazer para esse contexto de corpo. Neemias estava procurando fazer o que era bom para o corpo, para a igreja do Senhor. Estava ali um membro chamando todos à funcionalidade, chamando todos a exercerem a reconstrução do muro, fazendo o que era bom, fazendo o bem para Israel. Mas a palavra vai ser bem clara. Sambalate e Tobias se levantaram contra Neemias. Por quê? Porque eles estavam fazendo o bem para Israel. Então os opositores se levantarão. O inimigo se levantará. Mas uma coisa que me chama a atenção no livro de Neemias é que ele estava vigilante, é que ele estava concentrado, focado, determinado, perseverante em cumprir a vontade do Senhor. Então que esse possa ser o nosso foco, que a gente possa estar desta forma, perseverantes e de posse das armas espirituais. Porque vai falar que eles não se apartavam das armas. Então, que a gente possa estar em posse das armas espirituais. A nossa milícia agora não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E não lutamos mais com as nossas armas carnais, mas sim armas espirituais. Então, que a gente esteja em posse das nossas armas espirituais. A nossa busca diária. O nosso relacionamento pessoal com o Senhor, buscando ser membros saudáveis, e assim estarmos conectados, e assim sermos direcionados, e assim contribuirmos para o crescimento um do outro. Amém. Deus abençoe e obrigada pela oportunidade.